A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora 7h43. Revista Justiça, entrevista. O emprego doméstico ainda é uma das atividades com maior índice de informalidade no Brasil. Segundo dados da PNAD contínua do IBGE, o país tem cerca de 5,8 milhões de trabalhadores domésticos, mas apenas cerca de 25% possuem a carteira assinada. A maioria, mais de 4 milhões de pessoas, ainda atua sem o registro formal e, consequentemente, com menor acesso a direitos trabalhistas e proteção social. Para explicar propostas e discutir os desafios da formalização no trabalho doméstico, eu converso agora aqui no estúdio da rádio e também da TV Justiça com o presidente da ONG, Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Doutor Mário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvinte. É um grande prazer, uma grande honra. Os números são esses mesmos, doutor Mário? Eu vou retificá-los porque isso daí é do ano passado. Saiu a PNAD agora de janeiro, trimestre novembro, dezembro e janeiro, agora 2026. Infelizmente, o emprego doméstico diminuiu 257 mil vagas. Passou de 5.800.000 para 5.512.000. E a formalidade de 25 baixou para 24,13%. Ou seja, piorou o panorama. Os dados mostram, então, que apenas 1/4 desses trabalhadores tem carteira assinada no país. Como o senhor avalia esse nível de informalidade hoje? O emprego doméstico, a informalidade é muito mais cultural do que econômica, não deixa de ser econômica. E se nós fizermos a tabulação por região, exemplo, se eu for a região norte, nordeste do Brasil, a formalidade não chega a 15%. Tem estado no país que para cada 100 domésticas, somente 10 têm carteira assinada. O melhor percentual é na região sudeste, depois vem sul e centro-oeste. A média Brasil, 24. Por região, a pior é norte e nordeste. E na sua avaliação, quais são os principais fatores que ainda dificultam essa formalização do emprego doméstico? É algo cultural, mesmo após tantos avanços legais dos últimos anos? Ainda é cultural, como eu te falei, principalmente se pegarmos a região norte e nordeste, mas econômica também. O custo para o padrão brasileiro ainda é um pouco alto. Pouco alto, não é alto não, porque a doméstica, em média, ganha um salário mínimo, o salário dela, média, está R$ 1.700, da empregada formal. A empregada informal não chega a R$ 1.100 por mês, o que é muito menor do que um salário mínimo. E quando eu falo cultural, é que eu falo, olha, cultura escravagista. O brasileiro, o empregador não é escravagista, mas prevalece essa cultura que para ser empregada doméstica não precisa ter formação nenhuma. Engano, empregada doméstica é uma cidadã como outra qualquer, tem pai, tem mãe, tem filho, e graças a ela, as famílias podem trabalhar e saber que sua casa, seus entes queridos, filhos, idosos, estão sendo bem cuidados. Então, elas merecem respeito e atenção devida. E também o empregador doméstico, porque para haver empregada tem que haver empregador. E até hoje o empregador doméstico também, para o nosso governo, ainda é uma subclasse. Eu vou explicar por quê. Por favor, explique. Se você pegar o segmento produtivo, quando eu falo empresas, você tem uma série de incentivos, vai lá no BNDES, subsídio, etc, etc. Nós conseguimos, com a campanha em 2005, que o presidente Lula assinasse uma medida provisória em 2006, onde o empregador doméstico ele poderia deduzir na declaração anual de imposto de renda o INSS que ele recolhia. Então, diminuiu o custo de formalidade e isso foi até 2018. De 2019 para cá, estamos lutando no Congresso para voltar essa dedução, para estimular a formalidade. Estamos com um projeto de lei aprovado no Senado em 2019 e barrado até a presente data
na Câmara dos Deputados Federais. Por quê? Porque o poder econômico, eu falo isso claramente, chama-se política de Estado. O cofre não quer liberar esse estímulo ao empregador doméstico. Então, nós temos políticas subsidiando a iniciativa privada, agora o empregador doméstico ainda é desprezado, o que gera esse grande índice de informalidade. Lembro do passado, até justamente, quando você esteve aqui, né, doutor, falando a respeito dessa questão da declaração de imposto de renda em relação com o trabalhador doméstico, e realmente lamentamos quando isso deixou de existir. Isso acabou incentivando também um dos fatores que provocaram esta queda da formalidade do trabalhador doméstico. Sem dúvida nenhuma, porque enquanto houve esse estímulo, nós chegamos a 32% na formalidade. Hoje está em 24%, para arredondar. Esse é um fator. O outro fator, e aí eu vou já colocar, nós lançamos essa semana no Congresso o Pacto pela Formalidade no Emprego Doméstico. E esse pacto ele é composto por 2 projetos de lei. O primeiro já citado, que é a volta da dedução do INSS ao empregador doméstico, para diminuir o custo de formalidade. E o segundo, pasmem, em 2015 foi sancionada a Lei Complementar 150, que igualou os direitos da empregada doméstica ao trabalhador das demais categorias. Isso até hoje é uma grande falácia. Por quê? Porque falta um direito básico que todo trabalhador brasileiro que ganha até 2 salários mínimos tem e só a doméstica não tem. É o abono do PIS. Para quem ganha, em média, R$ 1.700, esse valor é um 14º salário. Explico. Todo trabalhador que no ano anterior recebeu até 2 salários mínimos e já tem 5 anos de contribuição previdenciária, no mês de aniversário ele recebe um abono de um salário mínimo. Estamos desde 2023, com projeto de lei no Senado e na Câmara, e ainda não anda. O Senado até avançou. Nesse momento estamos na CAI com a relatoria a favor, só que há pressão novamente de política de Estado. Para o governo, doméstica não merece o abono do PIS. Eu estou falando política de Estado. Estamos com a campanha, abaixo-assinado, e é injusto. Volto a dizer, doméstica é uma cidadã como outra qualquer. E essa igualdade até agora não existe. Estou conversando com o Dr. Omar Avelino, presidente da ONG Instituto Doméstica Legal. Estamos falando sobre a formalização no trabalho doméstico. Fizemos recentemente uma entrevista justamente sobre o reconhecimento do vínculo empregatício. E sempre lembro de um exemplo que o senhor deu aqui, sobre aquela pessoa que tem um trabalhador, um caso que o senhor já me contou, de um prejuízo muito grande para esse empregador, né, que tinha essa empregada e não tinha um vínculo empregatício. Qual é o risco que temos, então, para esta pessoa que trabalha na informalidade? O risco é para o empregador, que é total. A gente acompanha as decisões do judiciário e pegamos casos recentes de empregador que foi condenado a pagar 490 mil, outro caso. E sabe qual é o motivo? Hora extra. Porque a Lei Complementar 150 determina, no seu artigo 12, é obrigatório que o empregador doméstico tenha um controle de pontos, seja ele manual, eletrônico ou até por aplicativo. Só que se ele não tiver, o que acontece? Todo advogado trabalhista, no caso do emprego doméstico, a primeira pergunta que ele faz para empregado quando ele vai entrar com a ação é: você marcava cartão de pontos? Se ela falar que não, a inicial dele vai colocar todo dia 2 horas extras, vai dizer que ela não tinha almoço, trabalhava à noite, e eles colocam lá, nessa decisão, na realidade retificando 390 mil, e foi condenado em segunda instância, hein? Está apelando para o TST. 70% da ação era hora extra. Então, empregador, você é o único que corre risco. A empregada com aquela historinha, não, se
eu não quero perder meu Bolsa Família, se assinar a carteira eu não trabalho. E ele, tá bom. Ela sai, vai colocar ele na justiça. Outro caso importante para o empregador. Se ele quer assinar a carteira, a empregada não quer, não continue, porque ela vai te colocar na justiça. Provavelmente a possibilidade é muito grande, né? Ô Sérgio, eu quero colocar um dado importantíssimo para essa campanha do impacto da formalidade pelo emprego doméstico. O Supremo Tribunal Federal, em 18 de dezembro último, na sua última reunião, por unanimidade, decretou que o governo brasileiro, e governo não é governo atual, nós estamos falando do governo, historicamente, ele é racista estrutural. E, por tabela, o Poder Legislativo brasileiro e o próprio Poder Judiciário é racista. E por que eu estou destacando isso? O emprego doméstico, 93% da mão de obra são mulheres, 70% são mulheres negras. E o Supremo, nessa decisão, foi o julgamento de uma ação de uma ONG de igualdade racial, determinou que os poderes executivo, legislativo e judiciário têm um ano, a partir do dia 18 de dezembro de 2025, para ter ações concretas para acabar a utopia, mas pelo menos para diminuir esse racismo estrutural. E o emprego doméstico, o abono do PIS para diminuir essa formalidade, a volta da dedução do INSS, são capitais, são decisões efetivas para que diminua-se a informalidade no emprego doméstico, que respeite o gênero mulher e respeite a raça negra. Porque o governo brasileiro, historicamente, como decretou os 11 ministros, é racista estrutural. Então, nós não estamos agora pedindo, nós estamos exigindo que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, respeitem a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula, um dado importante, ele, se quiser hoje, ele assina uma medida provisória e já resolve isso. Em 2006, a dedução do INSS do empregador foi por medida provisória. O abono do PIS, já que estamos há 3 anos, praticamente 3 anos e meio, lutando no Congresso e sendo barrado, o presidente também tem essa força, tem esse poder para editar uma medida provisória e, de imediato, já ter uma ação concreta pela formalidade no emprego doméstico. Doutor Mário, para finalizarmos aqui 1 minutinho, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o empregador, para ele formalizar a situação da sua empregada, do seu empregado doméstico. Qual recado o senhor deixaria, qual mensagem? O recado é o princípio, pegando o gancho anterior, é o seguinte: empregador, ele é o único que corre risco na informalidade. Não caia nessa conversa de empregado e fala, eu vou perder meu Bolsa Família. Vamos lançar, inclusive, a semana que vem, uma calculadora para qualquer trabalhador e empregador calcular se ela, com carteira assinada, vai perder ou não o Bolsa Família. Entrando no site domesticalegal.com.br. Eu estou falando isso, não é nenhum marketing, nós esclarecemos à população que o Bolsa Família, o fato de ter uma carteira assinada, efetivamente não irá perder o Bolsa Família. É importante porque hoje o Bolsa Família, eu bato palmas, mas ele é um dos principais obstáculos à formalidade no emprego doméstico e no emprego brasileiro. Calculadora que vai estar lá gratuitamente, gratuitamente. Então. Qual que é o site mesmo? domesticalegal.com.br a partir do dia 16. Muito bem, falamos sobre a formalização no trabalho doméstico, ficamos sabendo de propostas que tramitam ali no Congresso Nacional e a situação do empregado doméstico, do empregador, com o doutor Mário Avelino, presidente da ONG Instituto Doméstica Legal. Doutor Mário, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça nesta manhã e também pela TV Justiça. Um abraço. Eu que agradeço e me coloco à disposição. É sempre uma honra estar aqui. Muito obrigado mais uma vez.